Boa tarde pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise futebolística. Eu pedi e o Benfica não fez. Meus amigos, é inexplicável como é que o Benfica pode falhar tanto, quer no registro ofensivo, quer no registro defensivo. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o nosso Benfica recebeu ontem, em pleno Estádio da Luz, o Futebol Clube Barcelona, em partida a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E ontem tinha feito um short durante o período da tarde, onde tinha pedido que o Benfica não cometesse erros defensivos como tinha cometido na partida da fase de grupos e que principalmente aproveitasse as poucas ocasiões que o Barcelona nos iria oferecer, porque ao fim e ao cabo a equipa do Barcelona, como eu já tinha dito na antevisão, é uma equipa que é frágil do ponto de vista defensivo e que acaba por deixar que as equipas rivais disponham de algumas oportunidades de cara ao golo. O Benfica conseguiu ter várias oportunidades, muitas delas na primeira parte ainda com 11 jogadores em campo por parte da equipe do Barcelona, mas essencialmente a partir do momento em que os catalães ao minuto 21 ficaram reduzidos a 10 elementos. O Benfica jogou 85 minutos por causa dos descontos, como é evidente, com mais um elemento em campo e não conseguiu marcar um golo. Jogou bom futebol durante alguns períodos do jogo, é verdade, essencialmente na segunda parte conseguiu superiorizar-se ao meio campo do Barcelona e depois António Silva borrou a pintura com um passe sem qualquer nexo, não estando pressionado por nenhum adversário e vendeu assim o Benfica de forma barata aos catalães. Os catalães aproveitaram essa ocasião e a partir daí fecharam-se atrás, praticamente abdicaram de atacar, excetuando um que outro contra-ataque, e acabaram por levar um resultado bastante positivo do Estádio da Luz, que na minha opinião não mereceram. E eu digo sempre, isto no futebol não se trata de merecer, trata-se assim de ser eficazes. E o Benfica, infelizmente, não o foi. Enfim, já falaremos um pouco mais da prestação individual dos jogadores do Benfica no final do vídeo. Vamos agora ver então as vicissitudes da partida. Ora, o Barcelona, orientado por Hansi Flick, apresentou-se no Estádio da Luz em 4-3-3 e com um 11 de gala. E a única grande alteração que não estava prevista foi a introdução de Dani Olmo em vez de Gavi, apostando assim no meio-campo mais criativo em vez do meio-campo mais trabalhador. Já Bruno Lage voltou a apresentar o seu 11 de gala e, na minha opinião, bem, com uma boa proposta de jogo e mais ofensiva, voltou então ao 4-3-3, apostando então por aqueles jogadores que, atendendo ao nível de lesões que o Benfica tem, são os melhores disponíveis. Oh, meus amigos, e o que vos dizer então do 11? Eu ontem já tinha feito um short antes do jogo, como faço sempre, onde elogiei a proposta de Bruno Lage, pois na minha opinião, atendendo à onda de lesões e aos jogadores que existiam disponíveis, acho que era mais benéfico para o Benfica jogar em 4-3-3 do que jogar com a tal linha de 3 defesas, com 2 alas e depois com o resto dos jogadores bem estruturados. Era mais perigoso jogar assim? Era sim senhor, pois o Barcelona com Lamine Yamal de um lado, com Rafinha do outro, é uma equipa bastante contundente pelas alas e havia aqui algum receio que o Benfica pudesse se sentir desamparado no momento defensivo. Mas o Benfica ontem mostrou que pode jogar perfeitamente em 4-3-3 de tu para tu com o Barcelona, inclusivamente durante os primeiros 21 minutos do jogo, onde o Barcelona teve os 11 elementos em campo, o Benfica criou 2 ou 3 situações importantes, uma delas bastante flagrante do golo. Por isso mostrou que o Benfica pode-se dar assim a conhecer num 4-3-3 e não há que ter receio dos adversários. O Benfica é uma equipa solvente, o Benfica é uma equipa contundente. Só lhe falta é ser uma equipa eficaz. Ora, e o Benfica não podia ter entrado melhor na partida, com uma ocasião flagrante de gol criada aos escassos segundos de jogo. Numa jogada criada na direita por Pavlidis, uma assistência para Aktürkoğlu, que com um bom pontapé vê assim Szczęsny fazer uma grande defesa. E a resposta do Barcelona viria à passagem do minuto 11, numa boa jogada de contra-ataque pela esquerda, Rafinha com um bom centro para a área, De Jong e depois Lewandowski, com 2 grandes remates, terem assim Trubin como um autêntico muro, fazendo 2 defesas brilhantes, e depois Lamine Yamal na recarga também não consegue bater o guarda-redes ucraniano. E à passagem do minuto 20, outro dos momentos do jogo, numa jogada individual criada por Pavlidis, o mesmo consegue isolar-se e depois Kubarsi, na tentativa de fazer o corte, acaba por derrubar o avançado grego. E sendo o último homem numa ocasião flagrante de golo, o árbitro alemão não teve outro remédio que senão expulsar o defesa catalão. No livre que resultou da expulsão, um bom remate de Koksub permitiu mais uma grande defesa de Szczęsny e depois Pavlidis também não consegue emendar para o golo.
E à passagem do minuto 42, nova ocasião de golo. Numa jogada criada pela direita com um bom centro para a área, Aktürkoğlu com um cabeceamento não consegue uma vez mais bater Szczęsny, que volta a fazer uma grande defesa. Ora, e chegando assim ao intervalo, tínhamos as seguintes estatísticas. O Barcelona continuava a ter mais posse de bola com 59% e ações na área adversária também, com 17 contra 14 do Benfica. No entanto, no capítulo dos remates, o Benfica efetuou 11 remates contra 8, no entanto, os catalães tiveram 4 enquadrados contra 3 do Benfica. E é assim, meus amigos, estas estatísticas mostram uma coisa, que o Benfica realmente teve várias ocasiões de golo, no entanto o Barcelona, inclusivamente com menos um elemento em campo, continuava a ter mais posse de bola. Eu não acho que o Benfica tenha feito uma má primeira parte, acho que o Benfica, tirando aquela situação ali aos 11 minutos, onde sofreu ali um aperto, como é evidente, e que Turbin acabou por salvar os móveis, acho que o Benfica fez um jogo bastante solvente na primeira parte, criou várias jogadas de contra-ataque, várias jogadas de ataque continuado e o Benfica estava a praticar bom futebol. E na minha opinião, como sabem, ontem estivemos em direto a fazer o watch along, faltava pouco para que o Benfica pudesse chegar ao golo, pois ao fim e ao cabo sabíamos que o Barcelona acabaria por quebrar fisicamente. É um facto que o Benfica também não é a melhor equipa do ponto de vista físico, mas havia jogadores no banco importantes para poder substituir aqueles que estavam em campo. A questão era fazer boas substituições e que a equipa não voltasse a falhar como fez na primeira parte. Mas enfim, todos sabemos que o resultado final não foi bom para o Benfica e uma vez mais foi graças a nós próprios. Não ao árbitro, não à contundência ou eficácia da equipa adversária, mas sim por termos continuado a falhar na segunda parte, essencialmente também no capítulo defensivo. Ora, e o Benfica até entrou melhor na segunda parte e à passagem do minuto 50, numa boa incursão pela ala esquerda de Carreras, com um passe atrasado, Arnes com um bom pontapé volta a ver Szczęsny fazer uma boa defesa. E depois, à passagem do minuto 60, ao momento do jogo, um passe de Dali inofensivo para António Silva, que sem qualquer pressão no centro da defesa, faz um passe longitudinal atravessando todo o campo sem olhar e passa a bola para Rafinha. O jogador brasileiro apanha a bola, conduz na direção da baliza e depois com um bom pontapé, que ainda conta com um toque de Otamendi, acaba por ver a bola entrar no fundo da baliza encarnada. Estava feito 1-0 no marcador. E à passagem do minuto 75, nova jogada de perigo dos encarnados. Jogada começada por Dal na direita, passa a bola a João Rego e este com cruzamento para a área em contacto Turkoglu, que com um remate frouxo vê novamente Szczęsny agarrar a bola. E à passagem do minuto 87, nova ocasião clara de golo. Numa boa incursão pela esquerda, Aktürkoğlu com um bom passe rasteiro, encontra assim João Rego ao segundo posto, que infelizmente na tentativa de fazer a emenda, manda a bola ao lado. E à passagem do minuto 93, a última grande jogada de perigo. Numa bola a saltitar fora da área, Renato Sanches com um grande pontapé, vê uma vez mais Szczęsny resolver com uma boa defesa. Ora, e chegando então ao final da partida, temos as seguintes estatísticas. Como podem ver, o Benfica recuperou a posse de bola, obtendo agora 52% e teve 47 ações na área adversária contra apenas 19 dos catalães. Efetuou 26 remates contra 10, dos quais 8 contra 5 nos remates enquadrados. E é assim, meus amigos, o que vos dizer então que já não tinha dito ao longo deste vídeo, ou que vocês não tinham visto ontem no jogo, ou nestas imagens que eu passei aqui atrás. O Benfica perde ontem no Estádio da Luz não por culpa do árbitro, não por culpa do Barcelona que tenha sido muito eficaz ou mais perigoso, mas por erros individuais. Para além de todas estas imagens que eu passei aqui, ainda houve um par de maus controlos de Sheldrup na primeira parte, que podiam ter isolado assim o jogador nórdico de cara ao golo, mas infelizmente com o mau controle acabou por perder a bola. A Aktürkoğlu tem uma jogada também bastante semelhante e basicamente são erros individuais da frente de ataque que permitiram que o Benfica ficasse empatado e depois aquele erro grosseiro do António Silva. Uma vez mais chama a atenção para esta imagem, onde podem ver que há uma clareira enorme, que António Silva podia ter resolvido a jogada de melhor forma e infelizmente faz um passe sem olhar que não faz qualquer sentido. Tinha vários jogadores para poder passar a bola de forma mais fácil ou ter inclusivamente conduzido a bola, pois ao fim e ao cabo o Benfica estava empatado a 0, não estava sob pressão no marcador, não estava sob pressão de nenhum adversário e acaba por falhar de forma grosseira. Não é a primeira vez que falha esta temporada, já tem falhado em jogos cruciais e em jogadas que são assim erros não forçados, na minha opinião. E para mim a exibição do Benfica fica manchada pelas constantes falhas no setor ofensivo, mas mais ainda por esta falha grosseira no setor defensivo. Não vou dar assim jogadores em destaque, pois o resultado foi negativo e nunca o faço, e vou apenas destacar um jogador, o MVP da partida, na minha opinião, e foi graças a Turbin e aquelas 2 ou 3 boas intervenções na primeira parte, das quais 2 foram numa jogada só, que o Benfica chegou assim ao intervalo sem estar a perder.
Turbin voltou a estar bastante seguro, não complicou, tinha feito uma má exibição contra os blaugranas na fase de grupos, mas ontem redimiu-se com duas grandes defesas e com um par de boas intervenções em lances aéreos, onde superiorizou assim ao ataque azulgrana. Relativamente a Bruno Lage, não há muito a dizer. Eu sinceramente não concordo muito com as primeiras substituições de Bruno Lage. Não concordo que tenha passado Arsens do centro do terreno onde estávamos a controlar para a defesa direito e retirar assim de campo Tomás Araújo, mas segundo o mesmo na conferência de imprensa, diz que Tomás Araújo estava-se a ressentir do ponto de vista físico. Isto eu não posso, claro, evidentemente não posso estar assim a conferir se é verdade ou não. Não gostei da substituição, mas se foi devido a uma limitação física do jogador do Benfica, também não havia muito mais opções no banco, a não ser talvez pôr Leandro Santos, que acho que também não teria sido a minha opção se fosse técnico encarnado. Relativamente ao resto das substituições, pôs em campo Renato Sanches, no final, também muito criticado esta substituição. Não fez um mau jogo, daquilo que jogou, até jogou bem, não se lesionou, já é bom. João Rega entrou muito bem na partida, o próprio Belotti entrou bem, ganhou ali um lance que depois acabaria por ser penalti, mas revertido pelo VAR por se encontrarem fora de jogo por 4 ou 5 centímetros do ombro, mas é o que é, era fora de jogo, conseguiu-se ver perfeitamente nas imagens e não há muito mais a dizer. Ontem o Benfica perde, na minha opinião, não é culpa de Bruno Lage. A proposta inicial é muito boa, o 11 inicial é muito bom e a proposta de jogo também, pois o Benfica foi muito superior ao Barcelona e foram apenas os erros individuais dos jogadores que não permitiram que o Benfica ontem saísse com um resultado positivo do Estádio da Luz. Relativamente à eliminatória, como é evidente, vou-vos pôr aqui um cenário ao contrário. Se o Benfica ontem tivesse perdido por 1-0, aliás, se o Benfica ontem tivesse ganho por 1-0, vocês iam para Barcelona convictos que íamos passar a eliminatória? Não. Iríamos dizer que a eliminatória estava em aberto. É mais complicado ir para Barcelona com 1-0 em contra do que com 1-0 a favor, como é evidente. No entanto, na minha opinião, a eliminatória continua em aberto e eu continuo a acreditar no nosso Benfica. Se fizermos o mesmo jogo que fizemos no Estádio da Luz, mas aproveitarmos as ocasiões criadas e não cometermos erros defensivos, eu tenho a certeza absoluta que o Barcelona não vai ganhar em Montjuic e muito provavelmente vai perder a partida. Agora depois vai depender da contundência do Benfica. O Barcelona cria oportunidades de golo, sim, mas também cria ou deixa criar o adversário muitas ocasiões de golo. Basta que o Benfica comece a aproveitá-las. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!